a CPI da Covid lá no Senado está ouvindo hoje o depoimento do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o Marcelo Blanco. Bom, ele participou do jantar em que teria ocorrido um pedido de propina na negociação para a compra de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Raquel Honorato acompanha a sessão e traz tudo para a gente aqui. Oi, Raquel. Oi, Maju. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O coronel Marcelo Blanco chegou cedo aqui ao Senado, chegou antes das 9 horas da manhã. Ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. Mas o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, reforçou que ele teria que responder aos outros questionamentos. Marcelo Blanco entrou na mira dos senadores da CPI após o depoimento do cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete, que também se apresenta como intermediário na venda de vacinas da empresa americana Davat. Dominguete contou em depoimento aos senadores da CPI que foi convidado por Blanco para participar de um jantar no dia 25 de fevereiro num restaurante de um shopping aqui em Brasília, que, segundo Dominguete, foi onde ocorreu um pedido de propina de $1 por dose da vacina AstraZeneca do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Dias nega. E Blanco foi assessor de Dias no Ministério da Saúde. Em depoimento aqui à CPI, Roberto Dias afirmou que ele estava nesse restaurante com um amigo e que Blanco apareceu ao lado de Dominguete sem marcar. Num terceiro depoimento de Cristiano Carvalho, outro representante da empresa americana Davat, o coronel Blanco também foi citado. Cristiano afirmou que ele soube que houve um pedido de comissionamento. Então, esse depoimento de hoje está sendo importante para os senadores detalharem o que de fato ocorreu nessa reunião, nesse jantar, e também para entender o papel dessas empresas intermediárias nas negociações de vacina com o governo federal. O coronel Marcelo Blanco assumiu em maio de 2020 o cargo de assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, trabalhando diretamente com o então diretor do departamento, Roberto Dias. À época, o Ministério da Saúde era comandado por Nelson Teich. Blanco também era diretor substituto do departamento. Ele ficou 8 meses no cargo e foi exonerado em janeiro deste ano. Blanco disse que foi convidado pelo coronel Franco Duarte para fazer parte da pasta. Mas a indicação de Blanco é atribuída a Eduardo Pazuello, que na ocasião era o número 2 do Ministério e ampliou o número de militares nos cargos de confiança. À CPI, Marcelo Blanco disse que era responsável por fazer reuniões com empresas de vários segmentos da área da saúde e contou que o primeiro contato com Luiz Paulo Dominguete, que se apresentava como representante da empresa americana Davat, foi feito em fevereiro, quando ele já tinha saído do ministério. Vários obtinham meus dados para contato, incluindo meu número de telefone móvel particular. Um desses representantes, recebidos quando estava no MS, de nome Odilon, por ter meu contato, por meio de ligação telefônica, me contactou no início de fevereiro de 2021, a fim de informar que havia uma empresa norte-americana com a disponibilidade de 400 milhões de doses de AstraZeneca para entrega imediata, ao preço bastante baixo, e cujo representante era o senhor Dominguete. Blanco contou ainda que Cristiano Carvalho foi apresentado como CEO da Davat e explicou que quando conversou com Dominguete, o vendedor afirmou que já estava em tratativa das vacinas com a Senar, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, entidade privada fundada pelo reverendo Hamilton Gomes de Paula. Aos senadores, Blanco disse que estava negociando vacinas com interesse no mercado privado. O meu intuito em relação ao senhor Dominguete se restringia ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o segmento privado, assunto que estava em discussão na sociedade civil por meio de interesse de grandes grupos econômicos brasileiros e das propostas de regulamentação no Congresso Nacional após a sanção da Lei 14.125, de 10 de janeiro de 2021, mais especificamente no seu artigo 2º, que permitia a aquisição por pessoas jurídicas de direito privado. Mas o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, e o vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues, contestaram a versão do militar e lembraram que, naquela época, sequer tramitava no Congresso o projeto para autorizar a iniciativa privada a negociar vacinas. Blanco apresentou mensagens trocadas com Dominguete. Essa matéria é do dia 22 de fevereiro,
que eu passo para ele, iniciativa privada poderá negociar a compra de vacinas e compra Covid, diz Pacheco. Então, a gente vem acompanhando no público, né, no que é público, tá? E eu falei para ele, ó, precisamos já desenhar uma estratégia visando esse mercado. A minha intenção era jamais negociar alguma coisa se não houvesse instrumento legal, por óbvio. Mas eu gostaria de já ter algo desenhado. Segundo os senadores, o depoimento do coronel Marcelo Blanco é mais uma forma de avançar nas investigações sobre as tratativas do governo brasileiro com empresas intermediárias de vacinas. A comissão também apura se havia uma disputa interna dentro do Ministério da Saúde entre o núcleo militar e o político e se esses dois grupos entraram em choque durante as negociações de vacinas. No depoimento, o coronel Blanco disse que o jantar no dia 25 de fevereiro não foi agendado. Ele contou que Roberto Dias, então diretor de logística do Ministério da Saúde, afirmou que estaria lá com um amigo. E Blanco contou ainda que Dominguete tinha dito que gostaria de marcar uma reunião com o departamento de logística e que, por isso, o levou até lá. Eu consigo falar com o diretor no dia 25, não me recordo em que momento do dia, foi uma conversa relativamente rápida, ele vinha voltando de viagem, tinha uma série de demandas no Ministério, e ele comentou que estaria no Vasto mais tarde, à noite. Um comentário natural, de onde se conversa amenidade. Estou cansado, estou vindo de viagem, estou estressado, vou ao Vasco mais tarde, algo desse tipo. Tá? Isso não me ocorreu no momento, tá? Não me ocorreu no momento, passou-se, eu já tinha interesse, como está muito claro, de tratar com o Dominguete no mercado privado. Eu sugiro ao Dominguete, aproveitando que você me disse estar hospedado próximo ao Brasília Shopping, o que você acha? Eu me encontro contigo lá, a gente come alguma coisa, eu trato de privado, tá? O Roberto deverá estar no Vasco, falou que estaria, eu te apresento o diretor e você pede a sua agenda. E assim se deu. Eu não falei que foi um encontro casual, eu sabia que o Roberto estaria no Vasco. Eu posso ter sido inconveniente de levar o Dominguete lá sem a ciência do Roberto? Até posso ter sido. Mas eu não vi mal algum, porque ele me disse, e assim aconteceu no jantar, tá? Após a apresentação, ele solicitou uma agenda. O coronel negou que tenha intermediado negociações de vacinas em nome do Ministério da Saúde. Falou apenas que orientou o vendedor de vacinas, Luiz Paulo Dominguete, a ir pelos canais oficiais. 3 dias antes do jantar, Blanco abriu uma empresa de consultoria em gestão empresarial para a intermediação de negócios e assessoria técnica. Os senadores investigam se a empresa que o militar abriu após deixar a pasta teve algum benefício durante a pandemia. Que contratos a Valorem já firmou em seu pouco tempo de funcionamento? Nenhum. Com o poder público? Nenhum. A Valorem não tem nenhuma fatura emitida. O depoimento, neste momento, aqui na CPI, ele está suspenso. Os senadores decidiram fazer uma pausa de 30 minutos para o almoço. Mas ainda há pelo menos 9 senadores inscritos para fazer perguntas ao coronel Marcelo Blanco. Então, esse depoimento deve seguir ao longo da tarde. Maju. Tem chão, né, Raquel? Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. A gente volta a falar agora sobre a CPI da Covid, que hoje está ouvindo o ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que é o Marcelo Blanco. Foi uma sessão tumultuada até aqui, que foi suspensa algumas vezes. Agora é a Giovana Teles que está chegando para contar para a gente se a sessão foi retomada, eles tinham parado para o almoço. Como é que está tudo por aí, Giovana? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todo mundo. A sessão foi retomada há pouco, depois desse intervalo para o almoço. E sim, está sendo uma sessão tumultuada. Bate-boca entre os parlamentares provocaram a suspensão do depoimento por alguns minutos, pelo menos 2 vezes. O clima mais quente foi quando o presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que o advogado de Marcelo Blanco estava repassando umas trocas de mensagens do cliente dele com Dominguete. Mas, segundo o senador, algumas respostas de Blanco teriam sido apagadas do histórico de conversas. Vamos ver como foi. O seu advogado está me compartilhando as conversas que eu teve com o Cristiano. Só que, misteriosamente, a primeira mensagem que ele lhe passa dia 1º de março, o horário é 16h39.
né? E o senhor conversa com ele até 17h42. Só que as conversas que chegaram a nós, tem aqui parte das conversas que o senhor retirou daqui. Eu falei para o seu advogado. Tem uma parte que foi suprimida. Bate alguma, outras foram suprimidas. Isso que eu falei, só isso. Isso é destruição de provas. Certo, só isso. Isso é crime. Então, presidente, CPI, diante dessa situação... E a CPI atesta isso. Por favor, 5 minutinhos. Marcelo Blanco foi assessor do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Dias é acusado de ter pedido propina de $1 por dose da vacina AstraZeneca. Seriam 400 milhões de doses. Esse pedido teria sido feito num jantar aqui em Brasília, em que Blanco apresentou Dominguete a Roberto Dias. Blanco deu detalhes desse jantar, disse que não houve pedido de propina, mas que ele tinha saído antes do fim da conversa porque queria assistir a um jogo de futebol. Os senadores alertaram que se Blanco saiu antes do fim do jantar, não teria como assegurar que em momento algum houve pedido de propina. O depoimento do ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério segue aqui, Maju. Os senadores estão fazendo perguntas e para amanhã está previsto o depoimento de outra pessoa ligada também ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi assessor direto do ministro, o empresário Ayrton Cascavel. Maju. Obrigada, Giovana.